Vamos começar com nossa aula. Vamos falar hoje sobre energia cinética e trabalho, tá? Então, o que seria energia cinética, tá? Vocês sabem, né? Na natureza existem diferentes formas de energia. Tem a energia química, né? Devido associada a reações químicas. Tem energia potencial associada à gravidade e também a molas, né? A deformação das molas. E tem a energia cinética, que vamos tratar aqui, né? A energia cinética, então, é uma energia associada ao estado de movimento de um objeto, tá? É uma energia mecânica, tá? Então, ela está associada ao movimento. Se um objeto está em movimento, então tem energia cinética. Se não está em movimento, se está parado esse objeto, então não tem energia cinética, né? Então, essa é a definição da energia cinética, né? Associada ao estado de movimento de um objeto, tá? Existe um princípio fundamental da física que diz que a energia em geral se conserva. Não tem como destruir a energia, nem tem como criar energia, tá? O que acontece é que a energia somente se transforma de um tipo de energia em outra. Por exemplo, podemos transformar a energia cinética em energia potencial, né? Ou energia química, ou outras formas, né, de energia, né? Tipo energia térmica, tá? Mas, em geral, a energia total de um sistema, tá? Deve se manter constante, de um sistema fechado, né? Depois a gente já vai entender o que é sistema fechado. Mas, enfim, é dizer que a energia não tem como ser destruída, tá? Não tem como ser criada, né? Só pode se transformar de um tipo para outra. Então, isso é importante, né? Por isso que estudar energia é importante, porque o princípio de conservação já nos permite identificar uma equação, tá? A partir do princípio de conservação de energia, a gente já obtém uma equação, né? Então, isso já é uma ajuda, tá? Tudo que a gente vai fazer nesse capítulo, né, que vai tratar a energia, aqui estamos tratando energia cinética, depois a gente vai tratar energia potencial, também energia potencial também é uma energia mecânica, tá? Nesse caso, a energia potencial é associado à posição que ocupa, né? Tá? No espaço. E então a gente vai falar muito desse tipo de energia. Então, nossa linguagem aqui nesse capítulo vai ser energia, né? Mas todos esses princípios ou teoremas que a gente vai encontrar, os teoremas que a gente vai encontrar, estão baseados na segunda lei de Newton, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui é encontrar uma nova linguagem parecido à segunda lei de Newton, ou que seja uma consequência da segunda lei de Newton, tá? E vai ser uma linguagem mais fácil, porque vai ser uma linguagem escalar, tá? Uma linguagem onde a gente não vai trabalhar com muitos vetores, tá? Porque você lembra que na segunda lei de Newton, né, né, ou em geral nas leis de Newton, a gente trabalha muito com vetores, tá? Mas nesse capítulo a intenção é simplificar isso, tá? Ok. Então, vamos supor então que nós temos um objeto, né? Um bloco, por exemplo, aqui, se movendo, né? Vamos dizer que está se movendo sobre um plano, né? Esse plano, tá certo?
Então, esse bloco, vamos dizer que tem massa m, tá? E está se movendo com uma certa velocidade, tá? Vamos supor que está se movendo com velocidade v, tá? Essa seria a velocidade dele, está se movendo para a direita nesse caso. Ok, né? Esse aqui é o piso. Pode ter atrito, tá certo? Pode ser, mas o que importa aqui, nesse instante, aqui nessa posição em que está, esse bloco tem velocidade v, tá? E a massa dele é m, né? Então a energia cinética associada a esse objeto, tá? Associada a esse objeto. Então nos representamos com a letra K, energia cinética. K maiúscula. Será então, como como esse objeto está em movimento, então vai ter energia cinética. E quanto será? Será 1/2 da massa do objeto multiplicado pela velocidade ao quadrado, tá? Então, essa será a definição da energia cinética para um objeto que está em movimento, tá certo, tá? E se o objeto está parado, vamos dizer um outro objeto por aqui, né, parado, tá certo? Tem uma massa m maiúscula, vamos dizer, está parado, dizer que a velocidade é zero. Então, a energia cinética desse objeto será automaticamente zero. Não tem energia cinética. Se está parado, não tem energia cinética. Se está em movimento, a energia cinética será isso daqui, tá? Ok. Então, vamos encontrar então as unidades da energia, né? Vocês já devem ter escutado a energia, né? Tem as unidades, né? Tá? É o joule, né? Então vamos ver o que seria aqui. Então vamos determinar as unidades, tá certo? Então esse símbolo que está aqui, esse parênteses quadrado, vai tirar as unidades, né? Então seria as unidades de 1/2 massa velocidade ao quadrado, né? Esse seria. Então nos separamos, seria 1/2. Aqui temos a massa e velocidade ao quadrado, né? As unidades, tá? Podemos colocar dessa forma, tá? Ou melhor, a gente está gastando bastante tempo, isso também a gente, acho que não é necessário fazer aqui, vocês entendem bem. Olha, o meio não tem unidades, a gente não coloca nada. A massa, que unidade tem? Tem quilograma, né? E a velocidade, que unidade no sistema internacional tem? É metro por segundo, né? Ao quadrado. Então vai ficar assim, né? Metro segundo, tudo ao quadrado. Tá certo? Então, no final vai ficar quilograma, né? Metro ao quadrado, dividido pelo segundo ao quadrado, né? Segundo ao quadrado, né? Que também podia ser colocado dessa forma. Quilograma, metro quadrado, e esse pode ir no numerador, porém com sinal trocado. Então, pode ser isso também, a unidade da energia. Ok. Tá? Como a gente vai trabalhar na linguagem da energia, né? Como eu falei para vocês. Então, esse daqui vai receber um nome especial, que seria Joule. Tá? O símbolo será uma J maiúscula. Tá? E que é Joule? Joule é um sobrenome de um cientista também que deve ter estudado, né? Deve ter estudado transformações de energia, tá? Então isso. Então a energia cinética nós definimos dessa forma, tá? Então aqui nós escrevemos o seguinte, né? Energia cinética é um tipo de energia, tá certo? É energia mecânica, tá? Energia cinética é uma energia mecânica. Existem dois tipos de energia mecânica: a energia cinética e energia potencial. Aqui estamos falando de energia cinética. Então, é um tipo de energia mecânica associada ao estado de movimento de um objeto. Tá certo? Então, todo objeto que está em movimento, a gente pode dizer que ele tem energia cinética.
tá? Se está parado, não tem energia cinética, tá? Então, agora vamos estudar como é possível transferir energia a um objeto, tá? Então, vamos continuar. Então, vamos falar sobre o trabalho, né? E para isso, eu vou continuar falando de um bloco, né? Tá certo? De massa M, tá? E nesse caso, né? O bloco está se movendo sobre um piso, tá certo? E esse piso, por simplicidade, vamos considerar que não tem atrito, tá? Sem atrito. Então, vou aplicar uma determinada força sobre esse bloco, né? Vamos dizer que eu aplico uma força assim, nessa direção, tá certo? Formando um certo ângulo com a horizontal, tá certo? A horizontal seria ao longo desse plano, o piso, né? Então, formando um ângulo θ, tá? Então, esse seria né? A inclinação da força. E eu vou aplicar a força durante uma distância, né? D, é dizer, até deslocar uma distância D, tá certo? Então, quem seria esse D? O D seria justamente o que se desloca cada ponto desse bloco, tá? Então, seria, por exemplo, né? Essa ponta do bloco, você vai deslocar até onde? Até aqui. Então, esse seria o D. Muito cuidado, não vão confundir como D isso daqui. Daqui até aqui, não é isso, tá? Tá? Então, o que se deslocou, esse bloco seria isso, esse D. Então, durante esse período, né, em que deslocamos esse bloco, a gente continua, né, durante esse período, a gente aplica essa força, tá certo? E o que a gente quer saber é o seguinte: vamos imaginar que esse bloco, nesse ponto, tinha uma velocidade, né, para a direita, tá? V0. E a gente quer saber que velocidade vai ter aqui nesse ponto. Tá certo? Tá? Depois de ter aplicado essa força, né? Até deslocar essa distância D. Então, esse V com certeza deveria ser uma função, tá? Uma função de quem? De quem vai depender? Vai depender da força de que nós aplicamos, vai depender do ângulo, em algum momento com certeza vai aparecer o ângulo, e vai depender também da velocidade inicial, de que mais? Da distância, né? Tá? Então, nós queremos encontrar uma fórmula, tá? Que nos permita relacionar essas quantidades que mencionei aqui. Tudo bem. Então, para poder calcular, determinar isso, você lembra, o que permite relacionar velocidades é a aceleração. Eu preciso saber que aceleração que está imprimindo essa força, né? E para isso a gente tem que usar a segunda lei de Newton, né? Tá. A gente poderia fazer um diagrama de corpo livre, né? Sobre esse objeto que está aqui, né? Esse bloco, né? De massa M. Então, aí está. Então, o movimento acontece somente ao longo, né? Esse movimento acontece horizontalmente, tá certo? Na direção horizontal, ao longo do piso, tá? Não tem movimento vertical nesse caso. Então, eu vou me preocupar simplesmente na força na direção horizontal. Vertical, não, com certeza as forças se aparecem nesse caso, né? A força gravidade, a força normal e uma componente dessa força, né? Essas forças com certeza vão se anular. Por isso que não existe movimento na direção vertical, né? Então eu vou me preocupar somente com a força na direção horizontal, com a força resultante, né? E nesse caso, horizontalmente, a única força que estará agindo seria a componente horizontal dessa força, né? Então vamos desenhar aqui essa componente horizontal.
tá? Então, será assim, né? Então, que força será? Justamente será essa força aqui, né? Essa componente, né? A sombra dessa força, tá certo? Sobre o plano, né? Ou na direção horizontal. Então será isso, né? E nós sabemos que essa força, como quando a gente já ligou esses pontos, né? Ligou a ponta desses dois vetores, esse daqui deve ser 90 graus, né? Tá certo? 90 graus. E então eu tenho um triângulo retângulo aqui, e esse aqui seria o cateto adjacente desse ângulo. Então significa que essa componente seria o módulo, né, da força, esse aqui, a hipotenusa, pelo cateto adjacente seria cosseno, né? Cosseno desse ângulo. Cosseno é θ, né? Então eu tenho essa relação. Tá? Então esse seria a componente da força nessa direção horizontal. Tá? Isso a gente já viu anteriormente, né? Ok. Então, esse seria que justamente está provocando essa variação da velocidade. Aqui era V0, aqui já não é, já vai ser, né, um maior, né? Tá certo? Deve ser uma velocidade maior. Então, na direção horizontal seria isso. Aplicamos a segunda lei de Newton, tá certo? Então, colocamos segunda lei de Newton. E nós temos o seguinte, que a aceleração na direção x, que a gente pode chamar x, tá? E o único que aparece também seria a força resultante na direção x, dividido pela massa, né? Então, isso que a gente já sabia. A força resultante seria simplesmente isso, né? F cosseno de θ, dividido pela massa. Pronto, então já tenho a aceleração, tá? Então, essa aceleração que vai provocar essa variação de velocidade. Ok, essa aceleração, como você está vendo, é constante. É constante essa aceleração. E como sei que é constante? Porque F é constante, o ângulo é constante, sempre vou puxar com a mesma direção, tá? Não vai mudar esse ângulo. E massa é constante. Então é constante. Então nós estamos falando de que tipo de movimento? Movimento retilíneo uniformemente variado. Tá certo? E um movimento retilíneo uniformemente variado que se cumpre. Existe uma equação que me permite relacionar as velocidades e o deslocamento, a distância, né? A posição do objeto, né? Quem era? Era a lei ou a equação de Torricelli, né? Equação de Torricelli. Então, o que nos dizia a essa equação? Nos dizia o seguinte, olha, a velocidade em algum momento ao quadrado será a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração e multiplicado pela posição nesse instante quando a partícula tem velocidade v menos a posição inicial. É isso, né? E isso se cumpre justamente quando a aceleração é constante. A constante, né? Como está acontecendo aqui. Então, se aplica isso daqui. Tudo bem? Então, justamente, olha, me vai permitir relacionar essa velocidade com essa velocidade e com essa aceleração que temos aqui e que está faltando a posição. Está faltando só a posição, mas essa posição com certeza tem a ver com esse D. Tá? Então, esse aqui poderia ser a posição inicial. Vamos dizer, esse aqui seria o x0. E esse aqui será o x, justamente, né, a posição quando o objeto tem velocidade v. Tá? É importante você anotar isso. Tá? Essa velocidade é quando o objeto tem essa posição. E essa velocidade é quando o objeto tem essa posição. Tá? É dizer que estão relacionados. Esse com esse e esse com esse. Tá? Estão relacionados. Ok. Se a gente restar x
menos x0, o que vai dar? Justamente vai dar d, tá certo? Isso vocês podem verificar, tá? Tá certo? X menos x0 me vai dar d, essa distância d, justamente, tá? Ou se você não entendeu, você pode fazer o seguinte. Então, imagine que esse x0 seja 0, então. E esse x aqui, então, se aqui a origem de coordenadas, significa que a posição aqui, esse aqui, é simplesmente x, né? Tá certo? Então, poder fazer isso, né? Que x aqui, né, seja 0, a posição 0, e aqui x. Então, aqui, então, iria quem? Né? Vamos terminar aqui. Então, essa posição, se aqui é 0, então esse x quanto será? Será justamente esse valor d, né? Esse d. Então, a gente substituir aqui d, se a gente substituir aqui 0, d menos 0, vai dar a mesma coisa, né? Que seria d. Pronto, então nós temos essa equação. E podemos substituir tudo que a gente encontrou até o momento. Então, será velocidade ao quadrado, será velocidade inicial ao quadrado mais a aceleração, 2 vezes a aceleração. Quem é a aceleração? Esse daqui, né? Nesse caso, seria essa aceleração AX, tá? Então, seria que quanto vale F cosseno de θ sobre M vezes D. Tá certo, tá? Lembrando que esse daqui seria para mim o AX, tá? Que estou usando aqui. Pronto, então isso seria, né, o resultado. E justamente a gente conseguiu isso. Velocidade, né? Em algum momento a gente podia tirar, né, raiz aqui, então vai passar outro lado aqui raiz. Justamente, olha, a velocidade vai ser função de quê? Da força, tá aqui. Do ângulo, tá aqui. Que mais? Velocidade inicial, tá aqui. E a distância, né? Aqui faltou, na verdade, a massa, simplesmente, né? Que também vai depender da massa, né? Tá certo? Massa. Então, são dessas 5 quantidades físicas que dependem da velocidade final. Ok. Nós demonstramos. Mas eu posso aproveitar, fazer algumas manipulações para poder encontrar uma propriedade, tá certo? Desse tipo de movimento, tá? E comentar um pouco, introduzir esse conceito de energia a essa equação aqui, tá certo? Então, eu vou voltar o que era originalmente, era b quadrado e tudo isso. Pronto, né? Aqui m está no denominador, então o que eu vou fazer é vou multiplicar ambos lados por m, tá certo? Eu vou multiplicar por m, ambos lados, tá? Então, multiplico aqui por m, então aqui vai ficar mb quadrado, aqui vai ficar mb0 ao quadrado, e aqui vai embora o m. Então, fica simplesmente isso, né? Agora, eu tenho 2 que está aqui. Eu vou dividir a todos por 2, né? Aqui vou dividir por 2, e outro lado vou dividir também por 2. Tá certo? Então, fica assim. Então, aqui vai ficar m médios, b quadrado, né? E aqui vai ficar a mv0 ao quadrado sobre 2 também. E aqui, esse 2 divide tanto isso e tanto aqui, né? Então, quando divide essa parte, vai simplificar esse 2 e vai ficar justamente isso. F cosseno D. Mas eu posso trocar o D com cosseno. Então, vou colocar FD cosseno de θ. Tá certo? Eu consegui transformar, então, a equação de Torricelli, que era dado dessa forma, que era isso, nessa forma aqui. Tá certo? E isso aqui é interessante. Tá certo? É interessante isso. Por quê? A que se parece esse termo que está aqui? Se parece à energia cinética. Você lembra que a energia cinética de um objeto de massa m e velocidade b era isso. Que é a mesma coisa que isso, mv quadrado sobre 2. Tá certo? Então, aqui nós temos isso. Tá? Ou m2, né? Também, se você quiser, pode colocar m sobre 2, b quadrado. Que é justamente dessa forma que está aparecendo aqui, né?
tá? Então aqui a gente pode colocar tudo da mesma forma aqui. Então M2 B0 ao quadrado. Então o que significa? Então esse daqui, então será a energia cinética. Mas em que momento? A energia cinética aqui. Esse K. Tá? E esse daqui que será? A energia cinética onde? Será a energia cinética nesse aqui. Então a gente pode chamar de K0, né? K0. Energia cinética inicial. Tá certo? E esse aqui será alguma quantidade que a gente já vai chamar. Tá certo? Alguma quantidade que a gente vai chamar como... Eu posso já adiantar melhor que vamos chamar de trabalho. W. Esse aqui que será o trabalho. Realizado por essa força para poder mover esse bloco, essa distância. Tá? Então, esse será o trabalho. Então, né, vocês estão notando, olha, a equação de Torricelli, que está em uma linguagem que a gente talvez não signifique nada para você, né, para nós, é uma linguagem não muito clara, a gente acaba transformando em uma expressão onde fica mais fácil identificar os termos, né? Tem já um nome apropriado, né, para cada termo. Então, se eu passar esse K0 outro lado, o que vai ficar? Vai ficar K menos K0 igual simplesmente ao trabalho, né? A isso daqui. Então, o que seria isso daqui? Esse daqui seria justamente a variação da energia cinética. Quanto aumentou a energia cinética? Igual ao trabalho. Tá? Então, esse daqui já é um teorema e é muito usado aqui, né? Mas só que aqui seria um teorema somente para uma força, né? Porque aqui a gente está analisando somente o trabalho realizado por uma força, pela força F, tá? Mas é um ponto de partida. Mas vamos analisar mais no fundo isso daqui, para poder definir o trabalho. O que seria o trabalho então? O que seria trabalho, né? Olha, diz que a variação de energia cinética é igual ao trabalho. Significa, né, como você está anotando aqui, como a força está indo nessa direção, né, está apontando, sua componente, né, na horizontal aponta nessa direção horizontal para a direita, significa que essa velocidade aqui deve ser maior que V0, né, que a velocidade aqui. Portanto, a energia cinética também tem que ser aqui, nesse momento, tem que ser maior que a energia cinética inicial. Significa que isso daqui seria aumento de energia cinética. Mas aí você se pergunta, se a energia, né, não se pode criar e não se pode destruir, de onde veio essa energia? Né? Porque aqui a energia cinética é maior, de onde veio essa energia? Como apareceu essa energia aí? Então a resposta está aqui. Aparece devido a que se realizou um trabalho. Essa força que está aqui imprimiu energia a essa massa, a esse bloco, tá certo? E essa, transferiu energia. Essa força transferiu energia a esse daqui, tá? Então, a essa energia transferida, que justamente a gente vai chamar de trabalho, esse aqui. Então, trabalho será energia transferida a um objeto mediante uma força. Então, é importante mencionar aqui que quando, né, essa equação que está, essa equação aqui, né, da equação de Torricelli, é a mesma coisa que isso. Tá? Não vai dar um resultado diferente. Tá? Significa que essa equação e essa equação são equivalentes. Então, por que eu estou me esforçando a apresentar uma equação nova, né? Se a gente já sabia essa equação anteriormente, né? Falando que é nova, né? Aparentemente nova, né? É por quê? Porque muda somente a linguagem. Aqui, por exemplo, a esse b quadrado, como a gente podia chamar?
né? Não se associava a nenhuma quantidade física. Esse V0 também não. E a aceleração esse D também não. Não tinha nome para cada um desses termos. Mas quando transformo a essa forma, tá certo? É dizer, quando eu visto essa equação dessa forma, aí sim tem a aparência de representar alguma quantidade conhecida na física. Essa aqui se acaba se transformando em energia cinética. Esse também, né? Mas em outro momento, né? E esse aqui a gente acaba chamando de trabalho. E essa equação que está aqui, equação de Torricelli, acaba se transformando simplesmente nisso, né? Essa bem mais compacta. Equação de Torricelli, então, seria o que está, né, na essência da equação de Torricelli, seria que a variação de energia cinética é o trabalho, né, que recebe esse objeto, né? Então, fica mais simples, né, a leitura dessa equação, tá certo? Então, trabalhar dessa forma é mais conveniente, tá? Que continuar fazendo desse jeito, tá? Então, essa seria a vantagem. Então, continuamos, né? Então, nós definimos o trabalho da seguinte forma, né? É a quantidade de energia transferida, né, para um objeto através de uma força, né, que age sobre esse objeto, tá? Então, aqui a gente se pode perguntar, né, quem que está puxando esse bloco, por exemplo, né? Pode ser uma pessoa, né, que está puxando esse bloco, né? Poderia ser uma pessoa, né? Que está puxando através de uma corda, né? Então, essa pessoa tem, né, tem sua energia armazenada, né? Se alimentou, então tem energia, né? Então, o que vai acontecer? Essa pessoa tem capacidade, então, de fazer trabalho, né? Então, ele vai puxar, ele vai aplicar uma força a esse bloco, né? Então, quando ele aplica, tá certo? E ele consegue deslocar, vamos dizer, consegue deslocar essa distância D, então significa que essa pessoa está transferindo, está dando um pouco de sua energia a quem? A esse bloco. Então, o que vai acontecer com esse bloco? Em esse momento, quando já andou uma certa distância D, ele já tem uma energia cinética maior. Aqui já seria maior que o que tinha inicialmente, tá? E quanto seria essa energia cinética aqui nesse ponto? Esse valor, esse aqui, como seria? Seria justamente, olha, aquela energia cinética que ele já tinha inicialmente aqui, aquela energia cinética antes, mais a energia que foi transferida, tá? Que foi transferida por essa pessoa que está puxando sobre esse bloco, tá? Então, esse seria a energia transferida, SW, né? Tá certo? Então, o quanta energia essa pessoa transferiu sobre o bloco. Esse seria o trabalho, tá? Então, a energia cinética aqui, por conservação de energia, seria a energia que tinha antes, mais essa energia que ele recebeu da pessoa, tá? Então, esse daqui é a mesma coisa que está aqui. Tá certo? Você está notando, olha, ou era praticamente essa mesma fórmula, tá vendo? Olha, o K final, ou nesse momento, seria o K inicial K0 mais W, tá? Então, o que está dizendo essa equação, ou essa equação, os dois são a mesma equação, está dizendo justamente que a energia final é igual, a energia cinética final seria a energia cinética inicial mais a energia recebida. E que energia recebida? Trabalho. Tá certo? Tá? E como se calcula esse trabalho? Agora a gente vai falar sobre isso, né? Como se calcula o trabalho? Tá? Como podemos saber, né? Como será, qual a fórmula do trabalho? Aqui representei dessa forma, né? Então, trabalho era igual a força né? A força aplicada e a distância que se move esse objeto multiplicado pelo cosseno do ângulo, tá certo? Era isso, né? Que assim como nós definimos aqui, tá? Então significa que seria esse θ, esse ângulo, né? Esse ângulo seria o ângulo formado
formado pela força e o deslocamento. Tá certo? Eu acho melhor colocar vetor deslocamento para que fique mais evidente. Vetor deslocamento. Porque vai ser um vetor, na verdade. Tá? Vetor deslocamento. Então, significa... quem seria o vetor deslocamento aqui? Então, seria aquele vetor que aponta desde o início, né, do movimento, ou desde o início, né, desde o instante inicial até o instante final. Tá? No instante inicial, o objeto estava aqui, né, andando, tá? Mas estava aqui, passou por aqui, por esse ponto, estava passando, né? E no final já está passando por aqui. Então, o deslocamento seria isso, tá? O deslocamento seria, então, esse vetor aqui, tá certo? Cujo módulo justamente seria o D, esse D que está aqui, o módulo. Tá? Então, você pode dizer, olha, o módulo é D, tá certo? Então, esse seria o vetor de deslocamento, tem essa direção. Então, justamente, olha, que ângulo forma a força, esse vetor força, podemos colocar como vetor aqui, e o deslocamento, forma ângulo θ, tá certo? Esse é o ângulo que forma, né? Você poderia puxar isso para baixo, né? Levar... e colocar aqui a força, se você quiser, né? Porque quando é um vetor, você pode deslocar em qualquer lugar. Esse seria a força. Se a gente levar paralelamente, arrastar paralelamente essa força, justamente esse ângulo será esse ângulo que está aqui. Tá certo, né? E esse D seria justamente isso, né? Tá, também levamos esse D aqui, né? Então, esse D podemos levar aqui. Então, seria isso, né? Então, forma ângulo θ. Tá certo? Então, seria isso a definição do trabalho, tá? Então, não é simplesmente o produto da força pela distância, né? Como alguns livros definem, né? Ou, né, algumas pessoas dizem. Não seria isso. Precisa multiplicar o cosseno do ângulo que forma a força com o deslocamento, tá? Porque a força pode você aplicar em uma direção e o deslocamento acontecer em outra direção. Pode acontecer isso, como você está vendo aqui, né? Você pode puxar, né, esse bloco com um certo ângulo, mas você pode observar que o deslocamento não vai acontecer assim, né? Não se vai deslocar assim o bloco. Senão, o bloco vai andar horizontalmente. Tá certo? Então, a gente pode analisar um pouco mais isso. O que significa isso? Qual seria, então, o trabalho máximo? Aí você poderia, né, se perguntar, trabalho máximo. Por exemplo, se você mantém F constante e a distância também se mantém constante. É dizer, essa pessoa que está aqui, né? Essa pessoa que está aqui, em que direção deveria, ou com que ângulo deveria puxar para que o trabalho ou a energia que ele vai transferir a esse bloco seja máximo. Tá certo? Seja máximo. Então, o que significa? Significa que isso tem que ser máximo, né? Como esse F e D não podem variar, mas o θ pode variar, justamente está perguntando que ângulo, né? E você sabe que cosseno, o valor máximo de cosseno é 1. Tá? Então, significa que se cosseno, de que ângulo? Cosseno é 1, do ângulo 0. Significa que se o ângulo for 0, a pessoa, né, é dizer que ele puxar horizontalmente, ele estaria transferindo a máxima energia possível. Está aplicando essa força. Tá certo, né? Então, compensa ele puxar na direção horizontal, nesse caso, né? Então, quanto seria esse trabalho, né? Esse trabalho, esse trabalho máximo. Se esse aqui é 0, 1, como já nos falamos, então seria a força multiplicado pela distância simplesmente, tá? Isso seria o trabalho máximo. O trabalho máximo, sim, seria o produto da força multiplicado pela distância, tá? Então,
Agora vamos estudar casos particulares, né, dessa situação, tá? É dizer, que a gente vai mexer com os ângulos, né, para ver o que acontece. A gente já descobriu o que acontece quando o ângulo é zero, né, 0 graus, né? É dizer, tanto quando F e D estão na mesma direção, o trabalho vai ser máximo. E o trabalho é simplesmente a força multiplicado pela distância, nada mais. Nesse caso, tá? É isso. Mas o que acontece se esse ângulo, θ, tá certo? For igual a 90 graus, por exemplo. Como seria aqui nesse gráfico, né? Então a força, nesse caso, estaria agindo diretamente para cima. Tá certo? Diretamente para cima. Claro, essa força tem que ser pequena ainda, de modo que não levante esse bloco, tá? Vamos considerar uma força pequena, não muito grande, tá certo? Vamos pensar que a força-gravidade ainda vence, né? Porque existe uma força-gravidade que age sobre o bloco que está puxando para baixo. Então, essa força, vamos dizer que não consegue vencer. Tá certo? Então, como esse objeto tem velocidade, tá certo? Estamos na mesma situação aqui. A única mudança seria que a força já não estaria com um certo ângulo assim, senão estaria verticalmente para cima, tá? Então tem uma certa velocidade, o objeto continua se movendo para a direita, tá certo? E se você aplicar essa força, ele continuará se movendo para a direita também, tá? Então em algum momento ele estará por aqui, né? Tá certo? Então ele estará por aqui e terá uma certa velocidade, né? Aqui a gente vai ver, vamos determinar. Continua se movendo e se move também, vamos dizer, a gente analisa nesse momento, nessa distância, nesse deslocamento, né? D. Então nós temos a força está agindo já verticalmente para cima e, né, o ângulo 90. Então vamos calcular o trabalho nessa situação, o trabalho, né? Como seria? Então seria força, novamente continuamos, né, usando essa força. Vamos supor que em todos os casos a gente aplica a mesma força. Se for 10 Newton aqui, aqui também 10 Newton, tá? E vamos dizer que vamos também imaginar que o objeto anda a mesma distância. Vamos dizer um metro, por exemplo. 1 metro aqui. Então aqui também 1 metro. Pronto, então cosseno de 90. Quanto seria cosseno 90? Seria 0, né? Sendo 0 isso, anula tudo. Então significa que se a gente aplicar uma força na direção vertical, a direção de movimento, ortogonal ao movimento, a gente não realiza nenhum trabalho. Não tem como a gente transferir energia. Tá? Então essa pessoa que se esforçou aplicando uma certa força aqui, né, querendo levantar esse objeto, mas não, né, nesse caso vamos imaginar que não consegue levantar, mas ele estava tentando, né, ele, né, puxou para cima, ele não conseguiu transferir nada de energia, tá? Ele transferiu energia zero, tá? Então não consegue realizar nenhum trabalho se ele aplicar uma força na direção ortogonal a esse deslocamento, tá? Então você pode se perguntar, então, se ele não conseguiu transferir nada de energia, significa que a velocidade aqui continuará sendo V0. Não tem outra saída. Por quê? Porque teria que ter a mesma energia cinética aqui, né? Tá certo? Se aqui era K0, aqui também teria que ser, porque não aumentou nada. É dizer, se trabalho aqui 0, o K nesse momento será K0. Tá certo, né? Então, justamente, a energia cinética não deve mudar e a velocidade também deve ser a mesma o que era aqui, tá? Então, significa que não é que sempre que a gente aplicar uma força vai produzir um trabalho, tá? Então, se você quer produzir um trabalho máximo, se imprimir energia o máximo possível, você puxa na direção em que se move o objeto. Agora, se você não quer transferir nada,
mas ainda assim você quer aplicar uma força, então você aplique a força ortogonalmente, fazendo 90 graus com o deslocamento, né? Tá certo? O deslocamento aqui continua sendo isso, né? Tá certo? Esse continuaria sendo o vetor deslocamento. Então, essa força forma 90 graus. Ok? Então, pronto, tá? Nessa situação, se cumpre. Então, que K seria simplesmente K0. Por quê? Porque esse trabalho, podemos colocar até aqui, esse trabalho é nulo. Tá? Ok. Vamos ao segundo caso. Imaginamos que nós aplicamos uma força, mas com um ângulo. Vamos dizer que seria maior que 90 e menor que 180. Ou menor ou igual que 180. Pode ser também 180. Tá certo? 180 graus. Se o ângulo entre 90 e 180. Significa o seguinte. Significa que a força nessa situação estaria já agindo assim. Tá certo? Então, essa seria a direção horizontal, né? Direção horizontal, essa linha é paralela a esse plano, então o ângulo vai ser isso, θ. Tá? Justamente, olha, é maior que 90, porque 90 é quando está para cima, né? 90. Então, ela já vai poder ser 100, 120, 130 ou 180, né? Quando estaria, né, apontando diretamente para a esquerda. Tá? Vamos imaginar nessa situação. Lembrem que nessa situação, o cosseno do θ vai ser menor que zero, vai ser negativo. Vocês podem conferir isso usando sua calculadora ou dar uma olhada nas propriedades da função cosseno. Tá? Cosseno vai ser negativo. Então, o que significa? Vamos novamente à mesma situação. Vamos imaginar novamente a mesma situação. Esse bloco se movendo para a direita, nesse momento com velocidade V0, portanto tem energia também K0, né? Tá? Se está movendo para a direita. E também ele consegue andar uma certa distância, um deslocamento, né? Que seria o mesmo, né? Se desloca isso, né? Então o objeto estaria, vamos dizer assim, né? Aqui. Ok, então seria essa situação que nós temos, tá? E a gente quer saber o que acontece com esse objeto, né? Então, as energias, ele terá alguma velocidade aqui e terá também alguma energia cinética, né? Ok, calculamos o trabalho, novamente. Trabalho. Aqui a fórmula. A fórmula geral é isso, né? A força, né? Novamente F, né? Distância de, vamos dizer, 1 metro, né? Aqui você lembra que eram 10 newton, né? Aqui 1 newton. Perdão, 1 metro, né? Aqui de distância que se desloca. Vezes o cosseno do ângulo, né? De θ. Mas não falamos que se θ está entre 90 e 180, o cosseno é negativo. Então, esse aqui é negativo. Tá certo? Negativo. Então, significa, esse aqui, distância é positivo, 1 metro, por exemplo. Força, 10 newton, e módulo positivo. Então, significa que toda a expressão será negativa. Negativo. Tá certo? Então, significa que trabalho pode ser também negativo. Tá? Não é sempre positivo. Claro, nessa parte, por exemplo, aqui é positivo, essa aqui. É positivo porque a força positiva está no módulo, né? Aqui é um módulo. É positivo. Aqui deu zero, mas aqui existe a possibilidade de ser negativo. Tá? Então, o que significa isso? Significa que você está roubando energia do bloco. Em vez de você dar energia ao bloco, se você aplicar uma força, né, com mais ou menos contrária, né, ao movimento do bloco, você está fazendo o quê? Você está roubando energia do bloco. Então aqui a gente está
poderíamos, né, agregar o seguinte, né, na definição do trabalho. É a quantidade de energia transferida, né, para um objeto ou retirado de um objeto, né? Teria, né? Você pode transferir, pode dar energia ou você pode também retirar. Então, essa energia se denomina trabalho, né? Ok? Sempre que aparecer trabalho, tem que ter, né, com certeza, quem causa, né, esse trabalho é a força, né? Tá certo? Então, seria isso, né? Você está roubando energia aqui, que vai acontecer aqui como trabalho negativo, tá certo? Significa que aqui, né, a energia cinética, você vai continuar funcionando isso, seria a energia cinética inicial, mais o trabalho, mas como aqui é negativo, então vai restar a essa energia cinética. Então, se vai restar a isso, então a energia cinética final vai ser menor que a energia cinética inicial. Esse aqui vai ser menos. Por quê? Porque foi retirado energia, tá? Você retirou a energia do bloco, né? E com certeza a velocidade aqui vai ser menor. Você vai ver que se você puxar, né, dessa forma, nessa direção, o que vai acontecer com esse objeto? Algum momento ele vai parar, né? Talvez, né, aqui um pouquinho mais frente ele já para, a velocidade é zero, tá? Então você está roubando nesse sentido energia do objeto, tá? Pessoal, então a energia cinética, como falei para vocês, é sempre positivo aqui, tá? Por que positivo? Porque, olha, massa é positivo, 2 é positivo, velocidade ao quadrado, tudo número elevado ao quadrado é positivo, então esse aqui é positivo. Então não tem como a gente falar de energia cinética negativa. Porém, o trabalho pode ser positivo, como aconteceu aqui, pode ser zero e pode ser negativa, tá? Então, é muito cuidado, né? Para não confundir as coisas. Acho que eu peguei aquela ideia dela. Por exemplo, porque se não tiver uma força além dela, porque ela está em movimento, né? Aham. No primeiro caso que você colocou, né? Ela está em movimento, né? Mas E- poderia estar parado também, né? Mas o que importa é a força que é aplicada depois, né? No caso, é essa que a gente quer analisar, né? Porque Exatamente. Exatamente. imaginar que eu tenho uma força na horizontal. Se não tiver outra para modificar, eu só apliquei para movimentar, né? Aí, como está sem atrito, ela vai continuar, né? A energia cinética vai ser a mesma em todos os pontos, né? A não ser que eu venha e aplique outra, aí vai modificar, né? Do qual caso você está falando? Vamos dar nome Do aqui. primeiro lá, Putz. Do primeiro lá. Porque para Vamos ser dar nome para que negativo. fique mais claro. Esse vai ser a A, Tá. Tá mostrando? Opa. B e vamos chamar esse daqui de C. Vamos colocar algumas condições a essas três situações, né? Nós temos situação A, Tá. B e C. Todas as situações são equivalentes inicialmente. Ele disse, nesse momento que a gente começa a analisar, no momento que começa a agir a força, todos são equivalentes. Todos têm velocidade V0 e se movendo para a direita, tanto em A, tanto em B e tanto em C. Agora, o que vai mudar nos três casos seria a direção da força, nada mais. Tá? Aqui, por exemplo, a gente está aplicando uma força para, mais ou menos, tendendo à direita. Aqui a gente está aplicando uma força diretamente para cima. E aqui a gente está aplicando uma força tendendo para a esquerda. Tá? Claro, isso vai ter consequências. Tá certo? Vai ter consequências. Como já mencionei, quais seriam as consequências? Por exemplo, no caso A, que a energia cinética, nesse caso A, aumenta. Aumenta. Por quê? Porque o trabalho vai ser positivo, porque o cosseno de um ângulo entre 0 e 90 é positivo. Então, esse aqui vai ser positivo. Então, significa que isso daqui tá, vai ser positivo. Então, vai aumentar a energia cinética. Significa que essa força vai ser capaz de aumentar a velocidade desse objeto ou aumentar sua energia cinética. Tá? Agora, vamos com B. Em B, já tem movimento também. O objeto já está se movendo aqui no momento em que aparece essa força. Tá? E como nesse caso a força é verticalmente para cima, o ângulo, né, é 90, então o trabalho é zero. Né? Já você pode substituir aqui, você vai encontrar que é zero. Significa que nesse caso a energia cinética se mantém constante, não muda nada. Tá? É dizer que
o objeto se está movendo com V0, continua se movendo com a mesma velocidade. Por mais que eu aplique essa força, né, o objeto não muda de energia. Por quê? Tá certo? Porque nada foi transferido de energia, né, sobre esse objeto, né? Então, se cumpre isso aqui, né? Lembrem que estamos considerando simplesmente o trabalho realizado por essa força. Desconsiderem, por enquanto, as outras forças que estão agindo aqui. Com certeza tem a força normal, tem a força gravidade. Para não nos complicar muito com isso, a gente pode desprezar por enquanto essas forças, tá? Mas a gente vai entender isso, né? Daqui a pouco eu posso explicar mais sobre isso. Então, porque essa daí, no caso, não é a força, não necessariamente a força causadora do movimento, né? Eu acho que era exatamente. isso que estava. A gente não sabe por esse objeto já está em movimento, né? Esse objeto já está em movimento, na verdade, né? Inicialmente aqui, tá? Então, pela lei de inércia, você sabe, por exemplo, nesse caso B, se não tem atrito aqui, esse objeto vai tentar continuar se movendo. Tá certo? Pela primeira lei de Newton, né? Tá certo? Se está com B0 aqui, o que ele vai tentar? Continuar em movimento. Tá? Porque não tem uma força horizontal que acelere nem que freie ele. Essa força, você vê aqui, essa força é vertical. Não influencia no movimento horizontal. Tá? E isso, no linguagem de energia, seria isso, que o trabalho realizado por ele é zero. Portanto, como o trabalho é zero, não acrescenta nada à energia cinética, tá? É simplesmente outra linguagem, né, que nós estamos falando agora, em função de trabalho e energia. No caso C, a força está agindo já no sentido contrário ao movimento, tendendo a frear, né? Como já disse, está freando, significa que se aqui já tinha uma velocidade V0, aqui já vai ter menos, vai ser mais lento nessa parte, porque essa força está freando, né? É só que a gente sabe do capítulo anterior, né? Da segunda lei de Newton. Se tem uma força contrária, vai frear e o objeto vai diminuir, né? Vai desacelerar, né? Esse objeto, tá? Mas agora, em termos de energia, como a gente diz? Essa força realiza um trabalho negativo. O que ele faz? Retira a energia desse aqui. Portanto, esse objeto que estava com uma energia, vamos dizer, 10 joules aqui, quando vai chegar aqui já vai ter talvez 5 joules, nada mais. Ou vai ter 0 joules, né? Tá certo? Então, isso que está acontecendo nessa parte. Essa força contrária está tirando energia. Tá? Então, o que vai acontecer aqui já, o objeto fica mais lento, né? Tá certo? Fica um pouquinho mais lento. Tá? Então, eu posso até dar um exemplo. Então, se aqui tinha, por exemplo, 10 joules, aqui, né, poderia, essa energia já seria, vamos supor, pode ser 5 joules só. Pessoal, então para finalizar essa parte aqui, né, essa explicação, eu preciso falar das unidades do trabalho, então, né? Tá certo? Das unidades do trabalho. Então, como o trabalho é energia, né? Porque diz energia transferida, está aqui, energia transferida. Então, o certo é que o trabalho tenha energias, tenha unidade de energia, né? Que seria joule. Então, significa que o trabalho será, né? Ou unidade será joule, né? Ou você pode mostrar a partir dessa fórmula, né? Olha, cosseno não tem unidade, tá? Cosseno, as funções trigonométricas não tem unidade. Tem unidade seria quem? Aqui é a força, Newton, e tem a distância, metros, né? Ok? Então aqui nós sabemos que Newton seria a quilograma, metro, sobre segundo ao quadrado, né? Que seria, né? Massa, aceleração, né? E aqui metro. Então, com esse metro, metro quadrado. Que é justamente, se a gente colocar esse segundo, né? No numerador vai ficar com expoente negativo. Então, dá justamente isso. Joule, tá? Tudo compatível, né? Então, significa que o produto de força por distância
tem unidade de energia. Ok, então nós sabemos, né, que nessas situações, nessas três situações, existem outras forças, tá certo? Então, para essas forças também a gente poderia encontrar o seu trabalho, né? Porque esse trabalho que estou analisando seria o trabalho realizado por essa força rosa que mencionei aqui, né? Essa força que está aqui. Nada mais. Eu não me importei, né, com o trabalho realizado por outras forças. Mas você vai ver que nessa situação, tirando o atrito aqui, o trabalho das outras forças vão ser nulas. Tá? Vamos lá, então. Olha. Ok. Vou desenhar algumas forças aqui, né? Eu acho que melhor seria fazer o diagrama de corpo livre desse objeto, desse bloco. Tá? Vamos fazer aqui, bem no finalzinho aqui. Então, a força de gravidade está agindo para onde? Para baixo, né? A força de gravidade sobre o bloco. Então, essa é a força de gravidade. E depois disso tem a força normal, que está agindo para cima, né? Vamos desenhar de amarelo aqui. Para cima, a força normal. Tá certo, né? A gente não sabe se são iguais, isso aqui tudo vai depender desse valor. E tem a força F, né? Que é aplicada pela pessoa. Ok? Nós estamos nessa situação. Tá? Que forma um certo ângulo, né? Com a horizontal, θ, né? Esse aqui é horizontal. Ok. E o deslocamento, nos três casos, acontece na direção horizontal. Dice, acontece assim. Esse é o deslocamento, né? Tá certo? O deslocamento acontece assim. Ok. Aí eu pergunto para você, quanto seria o trabalho realizado pela força normal? Que ângulo forma com D? Com deslocamento. O deslocamento é isso. Esse aqui. Que ângulo forma? 90 graus. Tá certo? Então seria normal, né? Multiplicar, módulo, né? Normal, multiplicado pela distância D também. Pelo cosseno de que ângulo? Esse ângulo é 90. Então, cosseno 90. Cosseno 90 é zero. Então, o trabalho realizado pela força normal é zero. Não realiza a força nenhum trabalho. E a força gravitacional? Então, vamos dizer, né? WG, né? Trabalho pela força gravitacional. A força gravitacional, que ângulo forma com o deslocamento? Que ângulo forma? 90 também. Então, seria a força gravidade, a distância, cosseno 90. Cosseno 90 é zero, o trabalho também é zero. Tá certo? Então, a força gravidade e a força normal, em essas três situações, não realizam nenhum trabalho. Tá certo? Então, o único que realiza trabalho, que poderia realizar trabalho, seria essa força F. Tá? Rosa, né? Que está aqui, esse. Mas se esse ângulo também for 90, também não vai realizar nenhum trabalho, como aconteceu aqui em B. Tá certo? Tá? Se puxar na direção a favor do D, trabalho positivo. Se for contrário, trabalho negativo. Tá? Então seria isso, tá? E aqui a gente aproveita já. E o trabalho resultante, né? Nesse caso, quem seria? O trabalho resultante, né? Como nesse caso estão agindo três forças, né? Seria a força normal, seria, né? Então, trabalho normal, mais o trabalho da força gravidade, mais o trabalho da força F, tá? O que a gente chama simplesmente W, né? Tá certo? Então, nós escrevemos devido a F. Tá? Então, esse seria o trabalho resultante. A gente ia querer incluir todas as forças. Então, o trabalho resultante simplesmente seria o trabalho realizado por F. Porque esse 0, 0, então fica simplesmente o W. Ok? Então, quando a força de gravidade realizaria um trabalho? É uma pergunta. Quando realizaria o trabalho? Somente se esse bloco se move na direção vertical. Se é para cima ou para baixo, aí sim. Mas nesse caso, o movimento é horizontal. Ok? Então, eu deixo essa pergunta para vocês para a próxima aula, para vocês pensarem. Imagina que um carro, né, está né, em uma rodovia e justamente ele vai a uma descida.
Na descida, a força da gravidade realiza trabalho positivo ou negativo? Tá certo? E se for em uma subida, a força da gravidade realiza trabalho positivo ou negativo sobre o carro? Pensem nessa pergunta e vocês me podem responder na próxima aula. E você também me justifica por quê, tá? Professor, Vocês podem até considerar, né, a pista assim reto, né? Assim reto, me imagina, né, a estrada assim. E o carrinho está descendo assim, né? Vamos dizer. O carrinho, aqui tá feio esse carrinho, né? Assim, tá? Então o carrinho está descendo, por exemplo. Então, quando está descendo, o trabalho realizado pela força de gravidade é positivo ou negativo? Ou é zero? E se estaria subindo, né? Já tem outro, né? Está subindo aqui o carrinho. Está subindo agora. A força de gravidade realiza trabalho positivo ou negativo sobre isso, né? Ou é zero, né? Ok? Então, deixo essa pergunta para a próxima aula. Certo? Então, seria isso, né? A situação A seria isso daqui. A. E a situação B seria quando o carro está subindo. Vocês podem considerar, né, essa estrada plana, né? Assim, reta, né? Assim, né? Então, por exemplo, vocês poderiam considerar que forma um certo ângulo, né? Aqui θ. E ainda você poderia encontrar em função desse ângulo, tá? E podem considerar, por exemplo, que a estrada, né? Tem essa subida, nesse caso, tem uma distância d, por exemplo, né? Uma distância d. E aqui mesma coisa, né? Uma distância d. Essa descida, né? Aqui seria subida, né? Essa subida tem distância d aqui. E o ângulo aqui também da horizontal, aqui também podia ser θ, né? Tá certo? Então, nessas situações, você poderia calcular o trabalho. O trabalho eu só quero que a realizado gente pela faça uma força da análise, gravidade. um para descida e um para subida, né? Análise Isso, os dois casos. quando está descendo e quando está subindo. Eu acredito Tá. que a única coisa que vai mudar é o sinal. Um vai ser positivo, outro vai ser negativo. Tudo bem? Encontrem então esse trabalho em função desse D, em função desse ângulo e, claro, em função da força-gravidade, né? Que força-gravidade seria a massa do carro, em vez de G, né? Você pode considerar a massa do carro como M, né? Tudo bem? Então, pessoal, seria isso por hoje. Até a próxima aula.